Antes de temer quem bate a porta, tema quem decide dentro de você. Friedrich Nietzsche. É noite, a casa está silenciosa, daquele jeito estranho em que até o barulho do próprio coração parece alto demais. Não há televisão ligada, não há música, não há conversa, só você. E o som distante da cidade lá fora, como se o mundo continuasse vivendo, menos você. De repente, 3 batidas secas na porta. Você congela por um segundo. Óbvio, você não estava esperando ninguém. E convenhamos, esse não é exatamente o horário clássico de visita educada. É o horário em que ou é problema, ou é mais problema ainda. Mesmo assim, você se aproxima devagar, quase sem respirar, como se o simples som dos seus passos pudesse denunciar sua presença. Você olha pelo olho mágico, nada, nenhuma silhueta, nenhum movimento. Só o corredor parado, vazio, iluminado por uma luz fria que parece mais de filme de suspense do que de prédio normal. E então, sem que apareça rosto algum, você ouve uma voz calma, quase educada, dizer: Por favor, abre a porta. Eu só preciso de um favor rápido. Nesse instante, algo dentro de você já decide. Você abriria ou não? Agora é a hora em que todo mundo vira gênio da sobrevivência. Metade das pessoas pensa: jamais abriria. A outra metade também pensa isso, mas mentindo, só para não parecer ingênua até dentro da própria cabeça. Mas seja honesto com você mesmo. Uma parte sua, nem que seja minúscula, cogita girar a maçaneta. Por curiosidade, por pena, por se achar racional demais para cair em perigo. Ou simplesmente porque você ainda acredita que, comigo não. Guarde a sua resposta, herói. Ou quase. Porque nas próximas cenas, a gente vai desmontar essa escolha inocente e descobrir o que ela revela sobre quem de fato está no comando da sua vida interior. Você. Ou aquele lado que você finge que não existe, mas que decide por você muito antes da sua consciência dar qualquer opinião. Você continua parado diante da porta, como se qualquer movimento pudesse acionar algo invisível do outro lado. A voz retorna, um pouco mais insistente, porém ainda educada, quase suplicante. Eu sei que você está aí. Por favor, eu só preciso usar o seu telefone. É uma emergência. A palavra emergência entra direto no seu peito. Seu coração acelera um pouco mais. As mãos começam a suar. Uma parte de você sente um puxão imediato. Se é uma emergência, eu não posso simplesmente ignorar. Outra parte, porém, responde com a mesma força. E se for uma armadilha? Memórias começam a surgir, quase automáticas. Notícias de assaltos com falsos pedidos de ajuda. Histórias contadas pela família. Nunca abra a porta para estranhos à noite. Conselhos de amigos, posts, vídeos, relatos. Tudo apontando para o mesmo lugar. O mundo é perigoso. Melhor desconfiar. Mas, quase ao mesmo tempo, outra voz ressurge dentro de você. A voz que aprendeu desde cedo. Ajude o próximo. Seja uma boa pessoa. Quem não ajuda quando pode, não presta. Agora o verdadeiro conflito está armado. Não é apenas você e uma porta. É você entre duas forças. A autopreservação e a necessidade de se ver e ser visto como alguém bom. Nesse exato momento, antes de qualquer gesto com a maçaneta, uma pergunta silenciosa já começou a se formar dentro de você. E é ela que vai revelar o tipo de resposta que você tende a dar diante da vida. Essa pergunta silenciosa, que talvez você nem tenha formulado em palavras, é mais ou menos assim: o que é pior para mim agora, correr um risco real, ou viver com a sensação de que fui covarde ou egoísta? É aqui que começam a aparecer os diferentes tipos de resposta. Há quem, ao ouvir a palavra emergência, sentiria quase uma obrigação imediata de abrir a porta. Não abrir seria impensável, porque a culpa viria como um peso insuportável. E se realmente for alguém precisando de ajuda? E se eu deixar uma pessoa morrer lá fora? Por trás desse impulso, não há só bondade. Há também o medo de não conseguir conviver consigo mesmo se não ajudar. Outras pessoas, ao contrário, já decidiram antes mesmo de a frase acabar.
Não vou abrir de jeito nenhum. A simples ideia de destrancar a porta aciona um pânico quase físico. O cérebro enche o cenário de bandidos, armadilhas, mortes anunciadas. Não importa o que a voz diga. O mundo, na imaginação delas, é perigoso demais para qualquer brecha. Há ainda quem pense: vou abrir para ver qual é. Não posso viver paralisado pelo medo. Misturam coragem, imprudência e uma certa curiosidade pelo desconhecido, como se a vida só fizesse sentido quando há algum risco envolvido. E existe também quem não abra, mas interaja. Fala pela porta, faz perguntas, observa detalhes, oferece ajuda indireta, liga para alguém. Tenta equilibrar compaixão e segurança, sem ceder totalmente nem ao pânico, nem à culpa. Nenhuma dessas respostas é certa em termos absolutos, mas todas funcionam como um espelho discreto, revelando qual força costuma ter mais autoridade dentro de você. O medo, a culpa, a curiosidade, a prudência ou a vontade de proteger a própria pele. Se a gente parar aqui, tudo parece apenas psicologia. Mas é justamente nesse ponto que um certo filósofo entra em cena e complica, ou aprofunda, a história. Quer que a gente traga Nietzsche para dentro dessa situação agora? Pois bem, vamos abrir a porta. Mas, por enquanto, só na imaginação filosófica. Do lado de fora, quem aparece não é um estranho qualquer, e sim Nietzsche. Ele não está interessado em saber se você vai ajudar ou não o suposto vizinho em emergência. O que realmente chama a atenção dele é outra coisa. Quem, exatamente, está tomando essa decisão dentro de você? Para Nietzsche, a maior parte das escolhas que fazemos não nasce de um eu livre, consciente e soberano, mas de um emaranhado de forças internas que herdamos da família, da cultura, da religião, do medo, da culpa. É como se, antes de você chegar diante da porta, um comitê invisível já tivesse decidido quase tudo por você. Quando você pensa: se eu não abrir, vou ser uma pessoa horrível, ou se eu abrir, vou ser um idiota que se deixa enganar. Nietzsche perguntaria: de onde veio essa voz? Ela é realmente sua, ou é apenas a moral alheia falando por sua boca? De repente, a cena muda de cor. Não se trata mais de ser bonzinho ou cauteloso. O foco agora é: até que ponto a sua reação é expressão da sua própria vontade? E até que ponto é apenas obediência automática a valores que você nunca examinou? É aqui que a simples porta de casa começa a se transformar numa espécie de raio-x da sua alma moral. E, se a gente seguir com Nietzsche, esse exame vai ficar bem mais desconfortável. Quer continuar? Nietzsche diria que, antes mesmo de você decidir se abre ou não a porta, você já está preso a uma velha história, a de quem é o bom e quem é o mal nessa situação. Se você se sente obrigado a abrir a porta, mesmo morrendo de medo, talvez carregue a ideia de que gente boa se sacrifica. Gente boa ajuda, ainda que seja perigoso. Gente boa pensa sempre primeiro no outro. Se você acha absurdo sequer considerar abrir, talvez traga outra narrativa. O mundo é cheio de otário. Só sobrevive quem desconfia. Se eu cair, a culpa é minha por ser burro. Repare, em ambos os casos, você já se colocou num papel moral. Ou você quer ser o bom que ajuda, ou o esperto que não se deixa enganar. Nietzsche chama isso de moralidade de rebanho, um conjunto de valores prontos, que você veste como roupa, sem perceber quem costurou. Você diz: eu acho certo, mas muitas vezes é apenas: eu repito o que me ensinaram a temer e admirar. E aqui entra um ponto incômodo. Talvez você não esteja tão preocupado com a pessoa lá fora, mas com a imagem que vai ter de si mesmo depois. Mais do que ajudar ou se proteger, você quer continuar acreditando que é alguém bom ou alguém inteligente. O problema, enquanto você estiver apenas lutando para preservar esse rótulo interno, suas decisões vão ser menos expressão de quem você é e mais reflexo do medo de encarar quem você poderia ser se deixasse esses rótulos caírem. Na prática, a porta nem é o maior desafio. O verdadeiro risco é olhar para dentro e admitir: talvez eu não seja tão bom quanto eu conto para mim mesmo, nem tão sábio quanto eu gostaria de parecer. E é exatamente nesse ponto que Nietzsche começa a falar sobre força interior, ressentimento e a tal vontade de poder.
Quer entrar ainda mais fundo nisso? Quando se fala em vontade de poder, muita gente imagina controle sobre os outros, dominação, ambição sem limites. Mas, para Nietzsche, antes de qualquer coisa, a vontade de poder é a força de afirmar a própria vida, de dizer sim ao que você é, inclusive aos seus impulsos mais incômodos. Voltemos à porta. Naquele segundo em que você escuta, é uma emergência, várias forças internas se movimentam ao mesmo tempo. O medo. E se for uma armadilha? A culpa. E se alguém morrer porque eu não ajudei? O orgulho. Eu não vou ser manipulado. A vaidade moral. Eu sou do tipo que ajuda, não sou covarde. A autoconservação. Eu tenho família, eu tenho planos, não vou arriscar por um desconhecido. Nietzsche perguntaria: qual dessas forças está de fato comandando o exército dentro de você? Quem dita a ordem final? Abre ou não abre? Se a sua decisão vem principalmente do ressentimento, o mundo é ruim, ninguém merece confiança. Sua vontade de poder está sendo usada para se fechar, endurecer, se proteger de tudo. Você se sente forte, mas é uma força defensiva, cercada de muros. Se a decisão vem apenas da culpa, se eu não fizer isso, não presto, talvez a sua vontade nem esteja em jogo. Você só obedece a um tribunal interno que te ameaça o tempo todo com a sentença: você é uma pessoa horrível. A vontade de poder, no sentido mais profundo, seria outra coisa. É quando você assume a responsabilidade pela escolha, com medo, com dúvida, com riscos, e ainda assim diz: fui eu que quis assim. Eu suporto as consequências. Nesse ponto, ajudar ou não ajudar deixa de ser simplesmente certo ou errado em termos externos e passa a ser um gesto que revela o grau de autoria que você tem sobre a própria vida. Você costuma decidir mais por medo de punição, por desejo de aprovação ou por algo que você reconhece honestamente como sua própria vontade. Agora vem o ponto mais delicado de todos. Não é só uma questão de escolher entre fiz o bem ou fiz o mal. Nietzsche suspeita que muitas vezes essas etiquetas são só um verniz educado sobre algo bem mais cru. Medo, desejo, orgulho, instinto de sobrevivência. Além do bem e do mal, não significa vale tudo. Significa, antes de chamar algo de certo ou errado, olhe para a raiz. O que de fato está movendo você? Imagine duas pessoas diante da mesma porta. Uma abre, tremendo de medo, mas abre, e depois passa semanas se atormentando, pensando se foi ingênua, se foi burra, se poderia ter morrido. Outra não abre, se tranca, chama a polícia e passa o resto da noite se justificando mentalmente. Fiz o que qualquer pessoa sensata faria, o mundo está perigoso, ninguém pode me culpar. Em ambos os casos, Nietzsche faria a mesma pergunta. Você consegue sustentar essa escolha diante de si mesmo, sem se esconder atrás de desculpas prontas? Ir além do bem e do mal é isso. Parar de usar a moral como escudo e encarar de frente a verdade incômoda sobre por que você faz o que faz. Talvez você não ajude porque no fundo sua vida é a única coisa que realmente importa para você. Talvez você ajude porque prefere arriscar a própria segurança a viver com a ideia de ter sido omisso. Nenhuma dessas respostas é bonita, mas ambas podem ser honestas. A pergunta nietzschiana não é: você é uma boa pessoa? É outra, bem mais difícil. Você aguenta olhar para quem você é, sem adorno, sem desculpa, e ainda assim dizer sim a si mesmo? Se quiser, no próximo capítulo a gente leva isso um passo além, e se a situação da porta revelar não só quem você é, mas quem você pode se tornar. Tem um detalhe sombrio nessa história toda. Quanto mais você tem certeza de que é do bem, mais perigoso você pode se tornar, para os outros e para si mesmo. Nietzsche sabia disso. Ele dizia que as pessoas boas muitas vezes são cruéis, mas em nome de uma causa nobre. Voltemos mais uma vez à porta. Talvez você pense: eu abriria, porque eu sou uma boa pessoa. Eu jamais deixaria alguém morrer. Parece bonito, mas olha o risco. Se você se convence de que é automaticamente do lado certo, você para de se vigiar, para de desconfiar de si mesmo, e aos poucos pode começar a justificar qualquer coisa,
desde que caiba dentro da sua autoimagem de alguém moralmente superior. É assim que gente do bem já apoiou guerras, perseguições, linchamentos morais, sempre com ótimas intenções. Nietzsche preferia o desconfiado de si mesmo ao puro de coração. O desconfiado sabe que carrega sombras, sabe que tem instintos feios, sabe que pode falhar, e por isso pisa com mais cuidado. Na situação da porta, isso significa algo bem simples. Em vez de pensar, eu sou bom, logo farei o bem, você pensa, eu sou humano demais, posso ser covarde, posso ser impulsivo, posso ser cruel sem perceber. Então preciso olhar com muita honestidade para o que estou prestes a fazer. E por quê? A verdadeira nobreza para Nietzsche não é se achar acima dos outros, é suspeitar de si mesmo o suficiente para não se transformar em monstro, em nome da sua própria bondade. Talvez você ainda esteja esperando. Tá, mas então, o que é o certo? Abrir ou não abrir a porta? Nietzsche provavelmente sorriria com ironia. Ele desconfiava profundamente de qualquer resposta pronta, válida para todo mundo, em qualquer situação. Para ele, a vida é feita de casos concretos, pessoas concretas, riscos concretos, e cada um tem que assumir o peso das suas escolhas sem se esconder atrás de regras universais. No fundo, a pergunta, qual é a resposta certa, muitas vezes é só um pedido de alívio. Alguém me diga o que fazer para eu não ter que carregar a responsabilidade sozinho, mas ele empurraria essa responsabilidade de volta para você. Naquela noite, diante da porta, ninguém vai aparecer com um livro de filosofia para te dar o veredito. Não vai ter árbitro moral, não vai ter nota de desempenho ético, vai ter só isso. Uma batida na porta, uma voz dizendo, é uma emergência, seu coração acelerado e, no centro de tudo, a sua decisão. E o mais inquietante, talvez qualquer escolha envolva culpa. Se você abrir, pode se sentir irresponsável. Se você não abrir, pode se sentir covarde. A maturidade trágica que Nietzsche admirava é exatamente essa capacidade de escolher mesmo assim, sabendo que não existe saída limpa. Não há resposta certa. Há apenas você, tentando responder da forma mais honesta que consegue e arcando com o que vier depois. Chegamos, enfim, na pergunta que realmente importa. Nietzsche não se interessaria apenas por o que você faria hoje, mas por outra coisa. Que tipo de pessoa você está se tornando com as escolhas que faz? Cada vez que você se acovarda e depois inventa uma bela justificativa, algo em você aprende. É assim que eu lido com o medo, escondendo a minha fraqueza atrás de argumentos inteligentes. Cada vez que você se arrisca só para se sentir moralmente superior, algo em você aprende. É assim que eu ganho valor, me sacrificando para manter a imagem de herói. A porta não é só um teste de caráter, é um espelho do seu processo de formação. Talvez a pergunta mais profunda não seja, eu abriria ou não abriria a porta, mas eu quero ser o tipo de pessoa que prioriza a própria segurança acima de tudo, que prefere arriscar a própria vida a suportar a culpa de não ter ajudado, que pensa rápido, avalia alternativas, busca ajuda, tenta não ser nem ingênua nem cínica demais. Nietzsche não diria qual desses caminhos é o certo, mas ele te lembraria de algo incômodo. Você já está se tornando alguém. Agora, nas pequenas escolhas, nas pequenas covardias, nas pequenas coragens do dia a dia. Quando a batida na porta vier, literalmente ou metaforicamente, você não vai escolher do zero. Você vai agir conforme aquilo que vem treinando ser há anos. Final. E se o verdadeiro medo não for o assassino? No começo, a pergunta parecia simples. Eu abriria a porta para alguém pedindo ajuda de madrugada? Mas no fundo, descobrimos outra coisa. Talvez o que mais assuste não seja o possível assassino lá fora, mas o estranho que mora dentro. A parte de você capaz de se fechar totalmente e ainda assim se achar justa. A parte de você capaz de se arriscar de forma inconsequente, só para se sentir boa. A parte de você que prefere qualquer mentira a encarar a verdade nua das próprias motivações. Nietzsche não veio para te dar paz. Veio para tirar as muletas, os rótulos confortáveis, as desculpas.
Então, em vez de perguntar, se você acertou essa charada, eu tenho medo de você, talvez a pergunta mais honesta seja, depois de tudo isso, você tem medo de quem vê quando olha para dentro de si mesmo? Porque no fim das contas, entre o assassino hipotético lá fora e o desconhecido real aqui dentro, Nietzsche apostaria que o perigo mais profundo e ao mesmo tempo a maior possibilidade de grandeza está justamente aí, naquele ponto em que você para de se esconder de si mesmo e começa, pela primeira vez, a se levar radicalmente a sério. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que essa charada da porta não é só um exercício mental. É um espelho brutal de quem você é, e Nietzsche nos ajuda a encarar isso sem máscaras. Obrigado por assistir até o final e por topar esse mergulho filosófico mais honesto. Se esse conteúdo fez você pensar diferente sobre moral, medo e vontade, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora eu quero te ouvir. Deixa nos comentários o que você faria diante da porta, e principalmente por quê. Compartilhe deste vídeo com alguém que gosta de filosofia ou de boas provocações. Talvez seja exatamente o empurrão que essa pessoa precisa para começar a se enxergar com mais coragem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.